nesse vídeo, onde nós voltamos a conversar sobre o estudo em papéis que estão apresentando seus resultados por conta dessa temporada de apresentação de resultados do fechamento do ano de 2024. E dessa vez, Caixa Seguridade, que faz parte da carteira do canal, então a gente sempre dá uma olhada um pouco mais aprofundada. Quando a empresa não faz parte da carteira do canal, a gente olha de uma maneira mais superficial, até para ir montando parâmetros, para comparando pares, como por exemplo Caixa Seguridade, BB Seguridade, IRB, essas três fazendo parte da carteira do canal, mas também tem Porto Seguro, entre outras, que a gente olha para ver como as companhias que nós possuímos estão em relação aos seus pares. O que acontece é que Caixa Seguridade, ao mesmo tempo em que divulga os resultados do quarto trimestre de 2024, também anuncia dividendos interessantes, mas a ação cai. A gente pode dar uma olhada no que de alguma forma veio a acontecer. Uma questão aqui que é relevante é que, como nós acompanhamos Caixa Seguridade, BB Seguridade e o IRB nos seus relatórios mensais, então não tem nenhuma surpresa, nós só vamos falar coisa aqui que nós já falamos ao longo do ano, né, mês a mês. Agora, no caso aqui, quando apresentam os resultados do quarto trimestre, está se referindo ali ao fechamento no mês de dezembro, vai ter um relatório mensal, a gente nem vai conversar sobre ele, mas nós vamos ver como nós enxergamos Caixa Seguridade em relação ao fechamento do exercício. E até vamos ver que algumas coisas aqui elas acabam fechando, né? Elas têm um significado. Por exemplo, esse número aqui é interessante de gravar, 6,5%, que é o crescimento dos prêmios emitidos em 2024. Então cresceu de 2023 para 2024, 6,5%. Então esse é um número que é importante a gente ter guardado. Já os prêmios ganhos, eles crescem 5,1%. Aqui, quando comparado, né, 2024 com 2023. Com relação aos prêmios, assim, de uma maneira geral, passando muito rapidamente por isso, porque nós vemos isso mensalmente, no fechamento do exercício, veja que no habitacional houve um crescimento aqui, ó, desse lado, de 12%. Aqui nesta coluna está o comparativo com o quarto trimestre de 2023, nós não vamos fazer isso. Tá? O Vida, no ano a ano, caiu 4%, o prestamista cresce 6%, o residencial cresceu 15%, e no total houve um crescimento de 7%. Total dos prêmios emitidos. Nos prêmios ganhos, o habitacional cresce 12%, o Vida cai 4%, o prestamista cresce 4%, o residencial cresce 5%, e no total o crescimento é de 5%. Só para que você tenha uma ideia, esse 7% aqui é um número arredondado, tá? Porque foi de 6,5%, talvez 6,51%, 52%, não importa. O fato é que foi arredondado para 7 lá embaixo, da mesma forma que nesse caso aqui foi arredondado para menos, 5,1 ficou arredondado para 5. Com relação à sinistralidade, que é outro aspecto importante de nós analisarmos. Aqui, que nós temos que observar, tá, exatamente nesse ponto aqui. A sinistralidade de 2023 foi de 22%. Neste ano, veja que está em 29,7%, mas se forem excluídos os eventos, por exemplo, as enchentes aqui do Rio Grande do Sul, então teria ficado em 26,8%, portanto, né, teve um crescimento aí na ordem de 4,8%, considerando as enchentes um crescimento de 7,7 pontos percentuais. Outro ponto que nós sempre olhamos é na questão previdenciária. Veja que essas contribuições aqui estão em bilhões, e se nós considerarmos o ano como um todo, teve um crescimento aqui, ó, de 4,4%, sempre comparando, né, com o exercício de 2023. Olhando para o outro lado, que é aquela relação do que Caixa Seguridade tem de despesas em relação ao que ela tem de receita, seria mais ou menos, se nós pensássemos no banco, o seu índice de eficiência. Então, por exemplo, se nós colocarmos aqui, ó, as despesas administrativas em relação à receita operacional, elas correspondem, ou pelo menos fecharam o ano, correspondendo a quase 11%. Na realidade, se manteve em relação ao ano de 2023. Agora, quando se combina os índices, né, nós juntamos as despesas administrativas mais as despesas gerais. E aí colocamos isso sobre a receita operacional de novo. O que acontece? Olha como salta aqui, ó. As administrativas, quase 11%. Quando nós encaixamos junto as despesas gerais, então isso aqui já salta para 58,6% e cresce aqui, ó, basicamente 2,5% em relação ao exercício de 2023. Eu falei que cresce 2,5%, deixa eu me corrigir aqui, já peço desculpas. Cresceu 2,5 pontos percentuais. Mas também existe aqui o índice combinado ampliado. Então, nesse caso, são as mesmas despesas gerais e administrativas, porém agora se coloca a receita operacional mais o resultado financeiro. O
é aquela relação, né, entre o que se ganha em juros e o que se tem que pagar de juros de dívida. Então, neste caso, veja que há um decréscimo, que já é esperado, né, de 58,6% para 52,8%, que em que pese o ano passado tenha sido só de 49,8%. Então, lá no final das contas, o índice de eficiência de Caixa Seguridade seria esse aí, de 52,8%. Não tem nenhuma recomendação aqui, mas é só para a gente saber que quanto menor esse número aí, melhor. E veja que ele cresceu, né? Então deu uma pioradinha. E agora passamos a olhar as demonstrações financeiras, que obedecem o padrão IFRS, o padrão internacional, é o que nós utilizamos principalmente quando queremos comparar os pares. Mas eu vou direto aqui na página 13, onde nós vamos dar uma olhada no ativo, é que eu vou coletando esses números, depois lá no final tem uma tabela e eu construo com indicadores fundamentalistas, que é para a gente depois poder comparar as empresas, para ver como elas estão umas com as outras, principalmente dentro do mesmo setor. Mas o fato aqui é que o total de ativos de Caixa Seguridade chega a 14 bilhões e 24 milhões, cresce 20 milhões, né, apenas em relação ao exercício de 2023. O patrimônio líquido de Caixa Seguridade sai aqui de 12,5, quase 12,6 bilhões, para 12,8, quase 12,9 bilhões. Um crescimento que depois a gente vai dar uma olhada qual foi o percentual. Na demonstração de resultados, aqui nas receitas operacionais, a gente vê que ela salta de 3,9 bilhões para 4,2, um crescimento aqui de 6,87%. E por isso que eu pedi para você guardar lá os prêmios recebidos, na verdade os prêmios emitidos, de 6,5, e veja como guarda uma proporcionalidade com o crescimento dessas receitas, porque a gente pode estudar isso de uma forma até um pouco mais aprofundada. O lucro líquido do exercício, então todo o ano de 2024, ele foi a 3,7, quase 3,8 bilhões, enquanto tinha sido de 3,5, quase 0,6 bilhões no ano de 2023, um crescimento de 5,10%. Olhando para o fluxo de caixa, a gente pode ver aqui embaixo, que é a única parte que eu vou olhar hoje, mas no início do ano de 2024, o caixa estava em 430 milhões, porque aqui está em milhões, e agora está em 435 milhões, um crescimento de 5 milhões, gerou um caixinha. E assim podemos olhar a nossa tabela com os indicadores fundamentalistas. Eu só vou fazer uma chamada aqui antes de realmente atualizar os dados. Você veja que quando começou o ano de 2023, a gente fez uma projeção aqui que a receita líquida, a receita operacional de BB Seguridade chegaria a 4 bilhões 156 milhões. E na verdade ela acabou chegando a 4 bilhões 223. Veja um número bem próximo. Já nós tínhamos aqui uma projeção de que o lucro líquido seria de 3,7, quase 3,8 bilhões, e ele chegou a 3,7, quase 3,8 bilhões. Então veja como, pelo menos nesse caso aqui, né, a gente ia acompanhando mês a mês, a gente acabou tendo um feeling bem interessante, né, em termos de resultado de Caixa Seguridade. E outra questão que nós projetávamos era os proventos a serem distribuídos na ordem de R$ 1,06, e Caixa Seguridade acabou distribuindo 1,7, R$ 1,07, quase R$ 1,08, bem próximo também. E assim podemos ir na direção agora de estudar o ano de 2025, o que a gente pode ter em termos de projeção. E a nossa linha para projeção é uma linha conservadora, né? Nós vamos tomar como base aqui o juros real de 7,7. A gente viu que esse ano ficou ali em 6,8, então, portanto, mais ou menos de acordo com os juros da nossa economia. Então a gente projeta aqui 4,5 bilhões de receita operacional, 4 bilhões e 56 milhões de lucro líquido, podendo vir a pagar aqui R$ 1,16. Com isso, o nosso preço teto para a Caixa Seguridade para esse ano, quando olhamos para a projeção, vai ficar em R$ 19,39. O nosso preço teto, quando olhamos para o passado, é aquilo que já veio pagando R$ 1,08, em média R$ 18,10. No momento que eu estava fazendo esse vídeo, aproximadamente 4h30 da tarde, o preço da ação estava cotado aqui a R$ 14,70. Tem algumas coisas aqui interessantes, né, que a gente pode olhar. Se vir a pagar esses R$ 1,16, então o dividendo vai ficar aqui em 7,91%, o que é bem acima, pelo menos, daqueles 6% que nós procuramos. Quando a gente está falando de Caixa Seguridade, BB Seguridade, porque eles herdam os balcões dos seus bancos, BB Seguridade do Banco do Brasil, Caixa Seguridade da Caixa Econômica Federal. Então, o valor patrimonial por ação, ou seja, dividindo o patrimônio líquido pelo número de ações, ele fica aqui em R$ 4,30. Então, como ele herda toda essa estrutura, não é muito justo assim, que a gente coloque definitivamente um para um aqui. Portanto, o PVPA, o preço da ação, sobre o valor patrimonial por ação, em 3,42, quando comparado com pares como o BB Seguridade, dá um indicativo de que talvez essa ação aí esteja num preço interessante para a sua compra. E até em função também, né, dos próprios proventos da companhia. Veja que a gente falou lá em
R$1,16, ao mesmo tempo que lançou os seus resultados, ou pelo menos divulgou eles, no dia de ontem, dia 3 de fevereiro, também Caixa Seguridade acabou emitindo esse documento aqui. Ele vem a título de comunicado ao mercado, onde está sendo comunicado, foi aprovado então no dia 13, a destinação de lucro líquido do exercício fim do dia de 31 de dezembro de 2024, que ainda precisa, claro, ser apreciado em Assembleia Geral Ordinária. Mas essa distribuição vai vir de duas formas, né? As duas são a título de dividendos. Dividendos mínimos obrigatórios, no valor de 11.295.000 aproximadamente, e também a título de dividendos adicionais, na ordem de R$948.704.000. No total, o que significa é uma distribuição de 32 centavos por ação. Esses dividendos aqui serão pagos no dia 15 de maio de 2025, já estão anotados aqui para nós, e a base acionária que vai ser no dia 30 de abril de 2025, portanto, provavelmente o dia da Assembleia. Ou seja, para você receber esses 32 centavos, você precisa possuir a ação até o dia 15 de maio de 2022. Esclarece-se ainda que os dividendos mínimos obrigatórios são atualizados pela taxa Selic. E essa atualização de dividendos, lembra que então ele vai crescer, né? Mas você vai pagar, ou melhor, você vai acabar tendo retido lá na fonte um imposto de renda de 15%. Aliás, de 15% não. Esse aí é de 22,5%. Apenas sobre o valor que exceder, né? Então, ou seja, o valor que for reajustado. Vamos supor, são R$10 e houve um reajuste de R$1, passou para 11, então os 22,5% é só sobre esse R$1. Lembramos que Caixa Seguridade agora está fazendo pagamentos trimestrais de dividendos, então se parte de 32, e a gente está com uma projeção de R$1,16, ainda teria pela frente aí mais 3 semestres onde pudesse então distribuir mais 84 centavos, o que na verdade é bem plausível, né, diante da condição com que vem distribuindo seus proventos. Portanto, parece, ao que tudo indica, que Caixa Seguridade está no momento de oportunidade, parece que a ação está se oferecendo. O que não dá para entender é justamente que no dia de hoje ela chegou a bater R$15,10, talvez um pouquinho mais, e depois caiu a R$14,37, e agora estava voltando para R$14,70. Não sei a interpretação que o mercado fez, de qualquer forma eu consigo enxergar aí uma oportunidade. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.